Olá, gente, tudo bem? Vamos à nossa terceira aula maravilhosa. Agora a gente vai falar sobre energia, como é que funciona, tá? Vamos lá. Então, na aula passada, só para a gente recapitular, né? De repente vocês não estão assistindo no mesmo momento. Então, nós falamos sobre as três mentes: mente consciente, que é o aqui e agora, né? Que é essa realidade. Mente inconsciente, que está ligado à Unipile, né? Que está ligado à nossa criança anterior, às nossas emoções, e a alma coa, que está ligado à parte espiritual, a nossa alma, a nossa essência divina. Então, vamos agora conhecer um pouquinho de mais um pouco de energia, para a gente saber o que a gente realmente acessa, né? Vamos lá, então vamos falar agora sobre o cordão Aka. O cordão Aka, temos uma matriz padrão, impressa de modo transparente, nos nossos três corpos ou mentes. Os Harunas, xamãs em runa, descrevem essas matrizes como duplos, exatos de cada corpo nosso, e os denominam como corpos Aka. Então, vamos lá de novo entender, né? Os Karunas, xamãs em runa, a runa é a filosofia dos Karunas, descrevem essa matriz como duplos, exatos de cada corpo nosso, e os denominam como corpos Aka. Então, afinal, o que é o corpo, o que é o Aka, né? O cordão Aka? Sendo esses corpos feitos de uma substância altamente flexível e pegajosa, para eles não existem distância e nem espaço. Tudo acontece continuamente. Desta maneira, quando duas pessoas se tocam, uma conexão de linha Aka é feita entre elas, com um fio de teia de aranha prateado, e elas permanecem ligadas. Contatos adicionais vão acrescentando mais linhas, formando cordões Aka, e a ligação vai se tornando mais e mais forte. O que quer dizer aqui, tá? Vamos, isso daqui é muito sério, gente. É muito sério, porque isso é muito automático. E a gente faz para o lado bom contra para o lado ruim. Né? Ruim, entre aspas, que tudo é uma grande oportunidade, mas vamos falar que é uma energia que nos traz um certo sofrimento, porque a gente ainda não tem um entendimento do que vem a ser esse sofrimento. Então, o que acontece? Vamos supor que você, por uma determinada situação, você vive uma determinada situação com uma pessoa, né, no seu trabalho, e aí você criou vamos falar de uma experiência bacana, né? Que aí a gente lida com o outro lado da moeda. Você teve uma experiência muito boa com aquela pessoa, né? Vocês trocaram ideias, e essas ideias gerou uma energia de compaixão. Então, você fez uma ligação, você ligou, fez uma linha de ligação entre você e o outro, essa pessoa X, Maria ou José, sei lá, e essa ligação que você fez com ela positiva criou exatamente essa energia, essa substância que eles chamam, né, flexível. E essas substâncias flexíveis, elas ficam entre você e ela. Então, criou-se esse laço, como se fosse uma ligação entre você e essa pessoa, tá? Então, a gente fica criando cordões, fica criando linhas, na realidade. Os cordões é quando a gente vai unindo. Então, vamos supor, eu falei com o João aqui, conversamos sobre um determinado assunto, e esse determinado assunto foi muito prazeroso, né? Então, foi muito bacana, nós criamos uma ligação de fraternidade. Aí chega a Maria. Maria ouve a gente conversando e ela também tem uma afinidade com esse assunto. E aí ela entra na conversa. E aí ela também criou essa ligação entre eu, o João e a Maria. Então, já são 3 ligações. E isso vai se formando, isso vai se formando. E essa formação, ela vira um cordão de tantas pessoas se ligando naquela mesma situação. E lembrando que nós somos numa realidade, energia, e a gente vai se ligando nos mesmos campos de energia que tem aquela mesma vibração.
Portanto, a gente liga o nosso cordão, que nós ligamos entre nós, num cordão universal de pessoas que têm o mesmo padrão vibracional. Isso acontece positivamente, mas também acontece nas emoções. Então, vamos supor que eu tenho tô com raiva, ou tenho um sentimento de inveja, ou qualquer coisa desse tipo. E eu me liguei a uma pessoa no momento de uma discussão. Eu me liguei a ela e acabei criando essa linha ACA, né? E essa linha ACA, vocês podem reparar que quando a gente entra num processo de discussão com alguém, a gente cria essa ligação com essa pessoa e a gente fica o dia inteiro pensando nessa pessoa. Ela fica na nossa cabeça o tempo todo e você vai alimentando aquela raiva, aquele ódio e isso vai se fortalecendo. Então, você vai se ligando a ela, daqui a pouco você está lembrando do outro vizinho que você também teve raiva, se liga a ele também, e aí você se liga também numa outra energia, que são os cordões ACAs ligado à raiva, ligado ao rancor, ligado a outros sentimentos comuns que todo mundo tem. Então, são contatos, né? A gente vai acrescentando linhas e vai acrescentando e se ligando, e aí isso vai cada vez ficando mais forte, você cada vez vai percebendo que aquela raiva vai se fortalecendo ainda mais, você vai criando mais justificativa para continuar sentindo aquilo e ficando naquilo. Por isso é que isso é tão difícil, por isso é que essa realidade nossa, ela é tão difícil de ser entendida e compreendida e vivenciada de uma maneira plena, suave, tranquila. Por quê? Porque a gente se liga nesses cordões sem perceber, sem ter consciência disso. Então, isso acaba nos prendendo, né? E a gente fica muito tempo naquilo. Tem gente que fica dias, tem gente que fica anos preso a cordões ACA adquiridos num determinado momento. Pessoas que são mais rancorosas, que têm um pouco mais de dificuldade de perdoar. Tudo isso cria cordões ACA. Sabe aquela situação que é muito interessante? Eu gosto de falar nessa situação, porque a gente faz isso sem perceber. Sabe quando você toma algumas atitudes, ou tem algumas atitudes, ou quando você analisa algumas atitudes, automaticamente já vem as respostas para você? Por exemplo, acontece uma situação na televisão que ele mostra que alguém quebrou o vidro de um banco, um exemplo, e esse vidro do banco foi os vândalos que quebraram. Tá? Vamos supor que esses vândalos que quebraram o vidro, a gente sabe que não é correto quebrar vidro nem depredar nada dos outros. Mas automaticamente você vê aquilo, você já se liga naquela energia do absurdo. Nossa, que absurdo que esse cara fez. Olha que absurdo essa passeata, ou seja lá o que for, que esteja acontecendo, que fez com que essa pessoa causasse esse dano. E aí você já se liga na energia. E você se liga na energia com todo mundo. Quando você já condenou aquele cara que quebrou o vidro, não que ele não mereça ser analisado, ser visto, ser levado para o entendimento do que ele fez. Mas você já condenou, você já nem sabe da história, mas você já foi criando um monte de situações. Isso são os cordões ACAs que a gente se liga. Por isso que eu não recomendo, né, eu não faço isso há algum tempo já, de ficar assistindo alguns programas que eu sei que estão sempre ligados ao sofrimento. Não que a gente não tenha que saber, a gente já sabe que isso existe, né? Mas se eu fico assistindo aquilo, eu acabo me ligando sem perceber nessa energia. É meio automático. E a gente faz isso e fica com raiva da pessoa que a gente não conhece, você cria rancor da pessoa que você não conhece, você já condena a pessoa que você não conhece. Então, é um monte de fatores que não te traz nenhum benefício. Então, esses são os cordões ACAs, que é muito importante que vocês entendam. Agora vamos a outra. Mana ou força vital. Essa energia é também conhecida como força vital ou Ki, que é humana, que
mantém, sustenta e constrói a vida. O símbolo da runa para mana é a água, ou a fonte de toda a vida. A água flui assim como a força vital. A água preenche tudo e todas as coisas. A água pode escoar assim como a força vital. Todo pensamento envolve uma força elétrica, uma atividade elétrica, simbolicamente. Mana. A palavra mana-o significa pensamento e o é o processo de utilização do mana para produzir pensamento. A cada pensamento formado, um cordão áqueo é colocado nele, ligando-o a outros tipos de pensamento em frequências similares, o que se chama em psicologia de associação de ideias, que é o coletivo, o pensamento coletivo, né? As ideias coletivas, é aquilo que eu comentei. Você começa a se ligar nesses pensamentos. E é bom a gente saber exatamente que essa força vital, ela vai se esvaindo quando a gente se liga às energias mais densas, ok? Então, é muito importante que a gente comece a pensar em que coisas a gente tem se ligado. Se a nossa energia vital, tá? É humana, ele está fraco, a gente está se sentindo muito cansada, com muita dor de cabeça, parece que tem um ombro, um peso nas nossas costas, é porque nós estamos deixando a nossa energia vital ir embora. E como é que a gente traz essa energia vital? Mudando o nosso padrão de pensamento, nos ligando, fazendo outras ligações com outros cordões áqueas que são positivos, outra rede, né, de positividade, outra rede de pensamento. E aí, nesse momento você começa a mudar a sua frequência e automaticamente você aumenta a sua força vital. E aí, às vezes, muitas vezes, quando você está num lugar muito bacana, com pessoas que tenham ideias muito parecidas com as suas, né? Que tenham ideias mais elevadas, você se sente bem. Pode reparar. Vou desligar aqui para a gente falar mais um pouquinho. Então, você se sente bem, você se sente confortável, você se sente... você fica o dia inteiro falando. Não é isso? A gente fica ali com aquele grupo de pessoas, às vezes horas e horas a fios, e parece que não se cansa nunca. Que é como se fosse... É muito bom, né? E ali você se alimenta daquela energia. Isso é por conta da vibração daquele assunto, daquele padrão de pensamento, que está ligado ao que vocês estão falando. Então, nós temos que nos preocupar no sentido de entender o que é que nós estamos nos ligando. Então, no processo do Ho'oponopono, a gente vai aprender a quebrar esses cordões áqueas, a eliminar esses cordões áqueas, né, que fazem com que a gente entre nesses processos de perda de força vital, ok? Então, essa é a nossa aula falando sobre esse aspecto dessas energias, para que vocês conheçam. E aí, na próxima aula, a gente vai entrar num outro entendimento. Espero que tenha sido bom para vocês e até a próxima aula. Obrigada.